apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Podemos nos assentar. Aleluia. Agradecemos a todos que estão presentes aqui nesta noite, neste momento maravilhoso, vocês por terem vindo. Parabéns por vocês terem vindo nessa reunião, que é uma reunião importante para a gente compartilhar o entendimento da graça. Não compartilhar a graça, porque a graça já foi compartilhada por Cristo, amém? Então, está online ali? Está dando para ver? Está online? Está ao vivo ali? Amém? Glória a Deus. Fiquem olhando ali o Facebook. A todos que estão aí no Facebook acompanhando, a graça e paz a todos, uma boa noite a vocês, a todos que estão reunidos também aqui como igreja, né? Como igreja reunidos fisicamente, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo no coração de vocês. Então, vocês estão aí para ouvir essa palavra do Evangelho. Não esqueçam depois de compartilhar com os amigos, com os contatos, tá bom? Vocês que também estão aqui, que tem o WhatsApp também, né? Compartilhar essa mensagem, expandir esse conhecimento que Deus tem nos dado. Então isso é importante. Quem não está inscrito também no canal do YouTube, não esqueçam de fazer a inscrição, tá bom, gente? Não esqueçam também de ativar aquele sininho que tem embaixo assim, a inscrição, e fazer o compartilhamento, fazer o comentário, dar o likezinho, né? Aquele ok. Quem dá o dislike para o Evangelho, aí está dando para o Evangelho, porque o que eu estou falando é a palavra do Evangelho. Só sou um porta-voz dessa graça, amém? Amém, gente? Então hoje o tema dessa ministração é a mente de Cristo. A mente de Cristo é o tema hoje. Já tem gente aí online aí falando alguma coisa, comentando? Amém. Então, a mente de Cristo é o tema de hoje, tá bom, gente? Então, o Evangelho que nos transforma, que nos mudou, que nos regenerou, foi a mente de Cristo que foi ativada em nós, que nós não tínhamos o conhecimento, né? A mente de Cristo. Então, quando se fala em Evangelho, envolve a mente, o conhecimento, o espírito, o entendimento, e não procedimentos religiosos, porque o Evangelho nos transforma nesse sentido, de que o nosso interior, o homem, aquele homem que nasceu de novo, a mente dele é ativada, e ele começa a entender, ouvir a voz, né, do pastor. Então, Cristo foi bem claro, mas eles não entendiam, né? O Evangelho ele é simples. Quem dificulta o Evangelho, quem transtorna o Evangelho, é a religião, os religiosos, que Jesus na época deles chamava de os príncipes desse mundo, né? Então quem foi que condenou a Cristo? Foram os príncipes desse mundo, os religiosos da época. Quem condenou a Cristo não foram as prostitutas, os homens assim, do mal, né? Os marginais, os homens fora da lei da época. Não foram eles que condenaram a Cristo, foram os religiosos, vamos dizer assim, os pastores da época, né? Quem condenou a Cristo foram os pastores da época dele, aqueles que deveriam estar levando a palavra da verdade. Foram aqueles que deixaram o principado deles, né? Eles deixaram os principados dele. Então, quer dizer, deixaram de fazer qual era o propósito para o qual eles estavam ali para cumprir. Os sacerdotes tinham que cumprir o quê? A lei, a essência, a verdade da lei. Mas eles só estavam preocupados com o exterior, né?
do copo. Eles se preocupavam em lavar os copos, lavar as mãos, mas o homem interior deles estava cheio de intemperança, como diz, né? Mas Jesus estava falando da mente. Então o tema de hoje é isso aqui, ó, a mente de Cristo. Mas eles não entendiam a mente de Cristo, porque tudo que Cristo falava era motivo de controvérsia, né? Ou de escandalizados, ficavam escandalizados. A gente vai ler isso depois aí. Ó, vamos ler aqui em Mateus 15, 18 a 20, que diz que Jesus falou o seguinte, olha só o que Jesus falou: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Olha que Jesus falou, olha só, mas comer sem lavar as mãos, que é um procedimento religioso, né, que teria que lavar as mãos, né? Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, Jesus falou, né? Mateus 15, 18 a 20. Então Jesus já estava falando de coisas espirituais. Jesus já estava falando de coisas espirituais. Ele não estava falando de coisas físicas mais. Ele estava apontando para o Evangelho. Então quando Jesus veio também fazendo procedimentos da lei, ele estava apontando para a verdade, e não aquilo era verdade, né? Mateus 15, 18 a 20 fala isso aí. Ó, vamos ler aqui alguns textos aqui, ó. 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Ó, vocês podem ver que o Evangelho é na mente que a gente é transformado. Os procedimentos religiosos não é o Evangelho, né? É uma coisa falsificada, né? Os procedimentos religiosos. Agora, através da mente, a gente não faz com o corpo aquilo que Jesus falou lá, ó. A gente não faz com o corpo, pela nossa mente, não faz isso aqui, ó. Os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, viu? Então, quando o homem de Deus, né, ele tem a mente de Cristo, ele não faz essas coisas no corpo, porque essas coisas aqui é no corpo, né? No corpo, que ninguém rouba dentro no espírito, mas é com a mão que a gente rouba, né? Isso aqui, vamos pegar isso aqui, vou levar para casa, enfia no bolso, né? Vou roubar isso aqui, né? Então, os furtos, né? Blasfêmias é com a boca, é a língua, ó, né? Então é isso, ó. Essas coisas é que contaminam o homem. Então Jesus estava falando. Agora vamos voltar aqui, ó. E digo isto, aqui em Efésios, Paulo também falou, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios, ó, na vaidade da sua mente. Então, os gentios viviam na vaidade da sua mente, mas também Jesus estava falando dos religiosos. Efésios 4, 17. Olha aqui em Romanos, aqui, ó. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 34. Aqui, ó. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então veja aí, ó. Espírito da vossa mente. Vos renoveis nisso aí. É nisso que a gente se renova. A gente se renova no entendimento, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus. Mas a religião fala que você se renova como? Você chega e blá 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 blá, tá, começa a ter aquelas atitudes religiosas e buscando a renovação dos. Não, essa igreja é renovada, não é isso que a gente ouve? Na igreja tal renovada. Renovada em quê? Em procedimentos de levantar a mão, de bater palma, é renovada? Não. Olha só aqui, ó. E vos renoveis no espírito. Não é porque eu bato palma numa reunião que eu sou renovado, né? Então veja, gente, como que mudam o evangelho, né? Efésios 4, 23. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos porque fizemos a leitura desses textos iniciais
e vamos partir para outros textos, outro entendimento desse tema aqui, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Estamos sim fazendo uma oração física, uma oração pronunciando palavras fisicamente, onde todos acompanham e também com as suas mentes vão também fazendo as suas orações. Então essa oração é física, mas muito mais do que física, ela é espiritual, porque o que Deus está nos ouvindo, o que o Senhor está nos ouvindo, Senhor, é a voz, é o Espírito que fala em nós, o Espírito com gemidos inexprimíveis. Te agradecemos porque estamos sim fazendo essa oração física, mas é na mente, Senhor, é na mente, é no Espírito. Te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Então aqui, gente, Paulo, ele falando aos coríntios ainda, para a gente entender ainda sobre esse tema. Vamos ler aqui alguns textos. 1 Coríntios 2, 1, e Paulo fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 1 Coríntios 2, 1, porque nada propus saber entre vós, senão o quê? A Jesus Cristo e este crucificado, senão a Jesus Cristo. Não tem mais outras coisas que a gente tem que fazer para estar falando o Evangelho, porque em nada me propus saber entre vós, nada mais, a não ser, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2 e 3, E a minha palavra e a minha pregação, Paulo falando, não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4, mas em demonstração de espírito e de poder, passando o conhecimento, o poder desse evangelho, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Sabedoria de homens. Vejam, então, o que tem no meio cristão, sabedoria de homens, mas no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5, é mais no poder de Deus, o poder de Deus que está em nós, a mente de Cristo está em nós. Todavia falamos de sabedoria entre perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. Quando fala sabedoria deste mundo, envolve a religiosidade do homem, porque essas coisas são do mundo, embora pareça de Deus. Então procedimentos de culto, de adoração, são coisas do mundo, de adoração que não é a adoração, são coisas do mundo. Bom, aí eu falo assim, eu vou bater palma aqui, eu estou adorando a Deus, mas quem não está também na reunião também não bate palma? Parabéns para... e canta também, Então, gente, Paulo fala aqui, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então os príncipes deste mundo, não é a sabedoria dos religiosos, que se aniquilam, eles se consomem nisso aí, eles se debatem entre eles. 1 Coríntios 2, 6. Mas falamos o que? A sabedoria de Deus oculta. Então a sabedoria de Deus, ela é oculta, então não é visível, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou durante a Páscoa. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou quando João Batista batizava nas águas? Não, antes dos séculos, para a nossa glória. Então essa é a ordenança de Deus, é a sabedoria oculta em mistério, são coisas espirituais, é isso que ele está dizendo aqui, são coisas espirituais. Ele não está falando de procedimentos
religiosos, e na época da lei os procedimentos religiosos eram necessários para apontar para a verdade. Então ele fazia tipo uma demonstração, né? Ele fazia uma demonstração, isso aqui significa aquilo lá, mas isso aqui não é aquilo lá. É a mesma coisa, eu vou projetar com esse refletor ali a minha sombra na parede ali. A minha sombra não é a realidade sou eu que estou aqui. Então qualquer procedimento da época da lei não era verdade. A verdade ela estava oculta, né? Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual nos ordenou antes dos séculos. Então isso aí é antes do mundo, né? Para a nossa glória. 1 Coríntios 2,7, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca o quê? Crucificariam ao Senhor da glória. Então os príncipes daquele mundo, que eram os religiosos da época, eles crucificaram o quê? Ao Senhor da glória. Então não era a sabedoria deles, não era a sabedoria deles, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual nos ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Mas é nenhum, né, gente? Nenhum. Nem até mesmo os profetas, nem eles. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então, tanto aqueles príncipes que deixaram o seu principado, como os príncipes que não deixaram, né? João Batista ele veio como um profeta de Deus, falando a verdade que estava oculta através dos procedimentos que ele fazia lá, é a sabedoria que estava oculta. Porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Quem? Os príncipes do mundo, né? 1 Coríntios 2,8. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu ou que viu? As coisas que o olho não viu. Então não são coisas religiosas, né? E o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então assim, ninguém pode me julgar por eu não participar de algum procedimento aparentemente de culto a Deus. Ninguém pode, por quê? São as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, né? Ao entendimento humano, né? Que olha, aquele ali é de Deus, esse aqui não é de Deus. Aquele ali é de Deus porque está aqui com esse terninho aqui, né? Essa camisinha amarela aqui, esse é o homem de Deus. Aquele lá que está lá fora, lá de short sem camisa, ele não é de Deus. Então veja, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, não são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Mas Deus não las revelou pelo seu procedimento religioso, pelas coisas da lei lá, ou foi pelo Espírito? Mas Deus não las revelou o quê? Pelo Espírito. Não era pelos procedimentos da lei, né? Que eram feitas antes da cruz, que eram procedimentos para mostrar, apontar para a verdade. Então quando a gente vê lá, a gente voltando a falar, parece que já está ficando maçante, né? O batismo nas águas apontava para a morte de Cristo, para o nosso batismo verdadeiro, que é no Espírito, né? A Páscoa que Jesus comeu com os apóstolos lá, reunidos, né? Na sua última ceia, ele estava mostrando o sentido espiritual da nossa realidade, da nossa verdadeira ceia, o conceito de partir o amor, né? Assim, entre as pessoas. Então Jesus, quando partiu aquele pão, ele estava mostrando, vocês têm que partir, entender esse conceito, que é para partir. Não é para a gente repetir aquele ato aqui, eu pegar, comprar um pão ali na padaria e vou partir o pão. Ué, eu estou fazendo o quê? Eu estou partindo o pão, mas não estou dividindo nada com ninguém, né? Então veja, então assim, mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, não são procedimentos envolvendo o corpo, coisas humanas, né? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem?
que nele está. Então, né, vamos ler, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Quer dizer, ele, o coração dele, que sabe as coisas dele, é ele, né? Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o quê? O Espírito de Deus. Então, ninguém vai me ensinar a agradar a Deus ou conhecer a Deus. Como que alguém vai me ensinar a conhecer a Deus? Né? Se é o Espírito de Deus que sabe as coisas de Deus. Tem um índio, né? Tem um homem que vive lá. Ninguém precisará ensinar a ele a conhecer a Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Eu sou o pregador da verdade, eu vou ensinar você a conhecer a Deus. Eu não posso, eu não tenho como fazer isso. Porque diz aqui, assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Então não sou eu, eu sou evangelista, eu sei as coisas de Deus e ele não sabe, então vou falar para ele a verdade, para ele conhecer a Deus. Não é, porque é o Espírito de Deus, né? 1 Coríntios 2:11. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, né? A mente, o conhecimento, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Não precisa pagar o preço não, hein? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Tendo que pagar alguma coisa? Cumprir algum propósito, alguma coisa? Não, é gratuitamente, por Deus, gratuitamente. O quê? Mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. O que nos é dado? O que nos é dado? Pagando preço ou gratuitamente? Gratuitamente, por Deus. Então Deus não dá glória a nenhum homem, né? A glória toda pertence a Deus, é gratuitamente. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina. Paulo tinha muito conhecimento, né? De teorias, de conhecimento. Ele era muito sábio, né? Foi instruído aos pés de Gamaliel. Mas olha só o que ele fala: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, porque sabedoria humana ele tinha muito, né? Como a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Espírito Santo. Então isso é na mente. Comparando as coisas espirituais com um pedaço de pão. Comparando as coisas espirituais com a construção de uma piscina para batizar as pessoas. Comparando as coisas espirituais com um templo de pedra que as pessoas terão que entregar dízimos, né? E fazer propósito para manter aquele templo de pedra, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. A gente não tem que comparar as coisas espirituais mais com nada, porque as coisas espirituais eram demonstradas antes da cruz através de procedimentos da lei lá que Jesus demonstrou, né? Ele tentou passar o conceito, né, de lavar pés, né, lavar pés das pessoas. Não é para a gente agora, vamos lavar os pés dos irmãos, né? Lava o meu pé aqui, dá para limpar o sapato também? Então não é mais para comparar. Eu vou ter que agora demonstrar que eu sou espiritual lavando os pés de todo mundo. Bota uma bacia aqui, né? Vocês sabem que tem aí o nosso querido Papa lá que lava, né, os pés das pessoas, baixa. Mas ele está comparando as coisas espirituais que Jesus só estava demonstrando, né? Com o quê? Com coisas espirituais? Não, porque a bacia e a água não é espiritual, não é espírito. Então veja, gente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então isso é no espírito, é na mente, né? 1 Coríntios 2:13. Ora, o homem natural, veja, o homem natural não compreende ou não compreende? Não compreende.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nenhum. Por isso que fazem isso tudo aí, né? Essa aberração, esse transtorno no Evangelho. Por que eles transtornam o Evangelho? E eles são tidos como os homens que conhecem a verdade, né? Não é verdade, gente? O homem natural, porque eles estão agindo como um homem natural, embora sejam religiosos, né? Aparentemente colocam aquele terno, coloca aquela vestimenta sacerdotal, ou então coloca aquela roupa que parece de Fred Flintstone, né? Assim, meu Deus do céu, homem da caverna, né? Mas aquilo ali é só um homem natural, não compreende as coisas do Espírito. Aí as pessoas acreditam que aquilo ali são coisas do Espírito, né? Aí coloca ali uma porta para você passar na porta, né? Comparando as coisas, porque Jesus foi a porta. Aí coloca uma fogueira ali, entendeu? Procedimentos do homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque lhe parecem loucura. Então quando a gente começa a falar que não é isso, aí eles falam, isso é loucura. Não é verdade, gente? Quando a gente começa a falar a graça, o Evangelho da graça, quem é religioso fala, não, isso é loucura, isso é um absurdo. Olha só, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então o que a gente fala parece loucura, porque foge à regra. E as pessoas falam assim, não é isso que aprendemos na escola dominical. Nós temos que cumprir isso tudo, esses procedimentos, né, gente? Vejam, as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura. Foi por isso que Jesus foi condenado, porque o que Cristo falava, Jesus falava, embora ele estivesse debaixo da lei como homem, mas ele falava as coisas espirituais, mas eram loucura para ele não conseguia alcançar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, não pode entendê-la, porque elas se discernem o quê? Colocando uma piscina ainda, partindo pão aqui, botando uma mesa aqui bonita, aqui de 10 mil reais, que eu vi quanto é uma mesa daquela. Uma mesa daquela deve ser uns 15 mil reais, né? Que eles compram lá com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. E olha só que são pessoas que, até na lei, essas pessoas não eram obrigadas a entregar dízimos de alimentos. Somente os grandes fazendeiros, os produtores de terra que tinham que entregar. Mas veja que na graça, eles dizem, não, você está passando nesse estado, tem que trazer seu dízimozinho lá. E olha, tá o trízimo também, né? Tem que trazer dobrado, né? Quer dizer, na verdade, na lei, a lei era mais benéfica. Olha, a lei era mais benéfica com os pobres, né? Os necessitados, do que esse falso evangelho que está aí. Esse falso evangelho é mais devorador do que a lei exigia. Porque você pode ver que Jesus, como uma pessoa pobre, uma família pobre, Jesus não era obrigado a entregar dízimos da lei. Mas aqui eles falam, não, todos têm que entregar esse dízimo aí falsificado, né? Esse dízimo é falsificado, que não existe na Bíblia dízimo em dinheiro. Eu voltei no dia não fazer. Você está falando isso. Bom, o assunto desse, né, gente? Olha só. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entender, porque elas se discernem o quê? Pagando preço, comendo pão com suco, se banhando no Rio Jordão, no Rio Paraíba, Rio Guandu, como fala lá o nosso irmão. Não, elas se discernem o quê? Espiritualmente. Eu não tenho que fazer mais procedimentos com o corpo, né? 1 Coríntios 2,14. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,15. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Vamos ler alguns textos aqui, ó. Veja o que Jesus disse, Jesus sobre se deixar levar pelas emoções humanas, ou seja, sobre o que é humano, né? O homem natural. O homem natural, as suas emoções, as suas atitudes são de acordo com o entendimento humano que não alcança a mente de Cristo. Ó, nossas emoções devem ser controladas pelo Espírito, né? Ou seja, a mente, a razão de Cristo, a mente de Cristo em nós, né? Vamos ler aqui, ó. Tá muito pequenininho, gente, eu vou ter que ler aqui com óculos aqui que... Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles estavam preocupados com tradições, né? Pois não lavam as mãos quando comem pão.
né, gente? Olha aí. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Falou com os religiosos. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Isso era na lei. Mas, Jesus falou com ele: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Então vocês podem ver que os religiosos, eles invalidavam o mandamento de Deus, que era honrar pai e mãe, pela tradição deles. Então Jesus veio pregando aquela palavra do verdadeiro israelita, o que seria um verdadeiro judeu, né? Mas eles pregavam ao contrário, né? Eles deturpavam a lei, né? Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, quem deturpa o evangelho. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está o que? Longe de mim. Mateus 15, 1 a 8, vamos continuar a ler. Aqui está maior um pouquinho, né, gente? Mas em vão me adoram, em vão, né? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É o que se ensina por aí, né, gente? O que a gente vê na televisão são o quê? Doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está falando daqueles daquela época. Agora tem uns dessa época também, né? E chamando a si a multidão, não é isso que eles fazem? E chamando a si a multidão, mas não, esse aqui foi Jesus. E chamando a si a multidão, disse-lhes, Jesus, agora é que eu acabei me confundindo ali. E chamando a si a multidão, disse-lhes, Jesus falou, ó: ouvi e entendeis. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, né? Não são procedimentos religiosos, né? De, ó, tem que lavar as mãos, aquelas coisas que eles falaram, né? Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe para Jesus, ó: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos falaram que os religiosos se escandalizaram. Os religiosos se escandalizam com a palavra da verdade. Eles não aceitam. Não é isso não é bem isso não. Você está pregando uma heresia, né? Então, Jesus estava trazendo a verdade e eles se escandalizaram. E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, se não é de Deus, não é, né? Deixai-os, ou é para ficar com eles? Jesus falou: deixai-os. Quem? Aqueles que o quê? Que ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. Ó: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E Jesus fala aqui no final, ó: deixai-os, mas o povo não deixa. Porque quem faz os falsos apóstolos, os falsos mestres, é o povo. Mas Jesus falou o quê? Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Todo mundo caindo na cova do entendimento. Não sabe o que é graça. Quando você fala da graça, ele fala, se escandaliza também. Por quê? Porque eles estão ouvindo o cego que está guiando milhões de cegos, né? Gente, acho que eu estou ficando meio... Pessoal, acho que eu não estou conseguindo me entender, né? Parece que eu estou ficando doido, né? Vamos dizer assim. Parece que eu estou ficando doido falando isso aqui, né? Como pode você achar que você está com a verdade e milhões de pessoas estão enganadas? Olha, mas não sou eu que falo, né? Milhões de pessoas enganadas pelo Brasil, pelo mundo, com esse falso evangelho aí. Porque, ora, se enche um Maracanã quando esses homens os convoca, né? Eles enchem, então é porque, né, é uma verdade, né? Deixai-os, são cegos condutores cegos, mas multidões gostam, né? Vamos aqui, ó, continuar lendo aqui, ó. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? É simples o que ele estava falando, mas olha só: até vós mesmos estáis ainda sem entender, os discípulos de Jesus. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre, e é o quê? E é lançado fora. Então, para que a gente vai ter procedimentos, rituais, se essas coisas elas entram pela boca, o quê?
Olha só, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e continua no ventre? E é lançado fora. Mateus 15, 17. Mas os religiosos, eles querem que você fique dentro daqueles preceitos e doutrinas de homens. Mas eu estou falando aí da época de Jesus, né, que isso acontecia. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, Jesus fala. Porque do coração procedem os maus pensamentos, já lemos no início, vamos ler de novo. As mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso aqui é só um exemplo, né, religioso, né? É um exemplo religioso de doutrina, de ensino de homens, né? Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas eles falam, não, contamina sim. Você tem que vir para cá, porque senão você está contaminado. Você está afastado de Jesus, né? Você está desviado dos caminhos do Senhor. Você tem que estar aqui fazendo esses procedimentos todinho aqui. Mas olha o que Jesus falou: mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mas você fala, não, você tem que estar vindo aqui lavando suas mãos, você tem que lavar suas vestes no sangue do cordeiro, né, para ficar branco, alvo como a neve. Mas é o que eles falam, né? Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, 18. Mas o que contaminava o homem? O que afastava o homem de Deus? É isso aqui, ó. O que procede do coração. Isso que contamina o homem, porque do coração procedem isso tudo aí que a gente já falou. Paulo falando agora aos Efésios, ó. Vamos terminar, tá, gente? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como também andam os outros gentios. Agora ele está falando com os gentios, né? Agora ele está falando com os gentios. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos o quê? No entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, né, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim o quê? Com Cristo. Eles lá não aprenderam com Cristo isso, né? Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato do passado, agora ele fala o quê? Paulo falando àqueles gentios, aos Efésios: vos despojeis do velho homem. Deixa o velho homem de lado. Não obedeça ao velho homem. Não obedeça o seu coração, as suas emoções, o seu querer humano. É isso que ele está falando. Vos despojeis desse velho homem. Não cumpra a vontade desse homem, do homem carnal, do homem terreno, né? Vos despojeis desse velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no que? Espírito da vossa, o que? Mente. E vos revistais do novo homem. Então é para a gente se revestir desse entendimento, dessa mente de Cristo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora Paulo está falando com os gentios, que também viviam, né, entenebrecidos no entendimento, na vaidade da mente, das coisas das pessoas não gentis. Agora Paulo está falando aqui com pessoas que não eram religiosas, mas os religiosos da mesma forma estavam também entenebrecidos no entendimento. Mas agora Paulo falando que os gentios, né, não, olha só, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, aqueles que não eram religiosos da religião judaica lá, né, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles e pela dureza do coração, né? Aí Paulo fala aqui, ó, por isso deixar é mentira e falar é verdade. Quer dizer, é aquilo que fala, se revista do homem que nasceu de novo, e não do velho homem, né? Deixai a mentira e falar a verdade. Vou pegar isso aqui. Falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, embora nas nossas emoções a gente não gosta de alguma coisa, mas não peque por isso. Porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa. Jesus também teve esse momento, né? Que ele não estava gostando, né, daquilo que ele estava vendo, então ele saiu dando um bico em tudo, nos caixotes, lá, pombos, né? Mas Jesus pecou? Não. Né? Irai-vos e não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao chifrudo vermelho. Não deis lugar a um chifrudo de rabo, chifre vermelhão, é isso?
Não dê lugar ao diabo, mas é um chifrudo? Não, não dê lugar à carne mesmo, é isso que ele está falando. Bom, se ele está falando aqui, deixar é a mentira, né? Falar é a verdade com o seu próprio, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, não pequeis, ele está falando de um chifrudo, ele está falando da carne mesmo, da vontade humana, né? Não deixe lugar a isso, essa carne, essa vontade humana, é isso que ele está falando. Mas olha só o que a tradução faz, né? Da Bíblia, bota o diabo aqui, as pessoas pensam que é um chifrudinho, né? Aquele que furta, olha só, aquele que furtava, quem furta? Quem é que furta? É o homem, é a carne mesmo, é a vontade humana, ó. Aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Palavrões, né? Pesados, né? Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então, entristecer a Deus, né? No qual estáis selados para o dia da redenção. Agora Paulo está falando aqui que eles já tinham recebido o Espírito de Deus, né? O entendimento do Evangelho, e eles estavam selados. Eles tinham um penhor do Espírito, mas eles estavam o quê? Selados para o dia da redenção. Nós ainda estamos esperando o dia da redenção? Estamos esperando o dia da redenção ou já estamos redimidos? Já estamos. Mas naquela época lá eles estavam esperando, no qual está selado para o dia da redenção, né? O Espírito já tinha sido dado, mas tinha que se cumprir isso aí, o dia da redenção, que era o dia da vinda do Filho do Homem, né? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, que é o diabo em ação, né? O coração do homem. E gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é isso. Isso é o Evangelho. Então essa é a palavra de hoje, né, gente? A mente de Cristo é o que nós temos que ter. Se nós tivermos a mente do Cristo, nós não ouviremos a voz do coração, porque Jesus falou o que para eles? Do coração procedem os maus pensamentos, os furtos, aquelas coisas todas que ele falou ali. Mas quando a gente tem a mente de Cristo, a voz do coração, ela fica subjugada, né? Fica subjugada ao Espírito. Então, isso tudo aí nada mais é do que a carne contra o Espírito. Quem tem a mente de Cristo ativada nele, ele não se submete, não é subjugado pelas paixões, né? Pelas vontades humanas, né? E isso envolve religiosidade também. Envolve religiosidade, envolve também as vaidades dos gentios, dos não religiosos também. Por quê? As pessoas estão buscando, não religiosos, estão buscando as suas vontades, né? Os seus desejos, e religiosos também, da mesma forma. Então, na verdade, religiosos estão praticando heresias. Religiosos estão praticando heresias. Por quê? Porque não é o Evangelho. E não estão com a mente de Cristo. Eles estão praticando heresias. Por quê? Diz em Gálatas capítulo 5, né, lá na relação das obras da carne, que heresia é obra da carne. Então, procedimentos religiosos com o corpo, de fazer, construir templos e dizer isso aqui é a casa do Senhor, batistério, procedimento de comer pão, beber suco. Eu de novo falando disso, né, gente? Isso aí são obras da carne, gente, não é do Espírito. Por quê? Porque são heresias. Paulo não ensinou a fazer isso. Paulo não ensinou a fazer isso. Vamos terminar já, tá, gente? Paulo não ensinou a fazer isso que fazem, porque são heresias. Eu falo com toda a propriedade. Comer pedacinhos de pão e beber copinho de suco é heresia, porque não foi isso que Paulo estava ensinando. O que é heresia? É o afastamento do que ele estava falando ali, da verdade. É herético, não tem sentido dizer que Paulo estava ensinando aquilo. Ele estava ensinando o conceito de quê? De partir com o irmão que estava precisando. É isso que ele estava ensinando. Não é isso, gente? Paulo não estava ensinando isso. Isso aí não, que é feito não. Mas nós podemos fazer isso, né? Podemos. Se partir com aquele que tiver necessitado, a gente vai estar fazendo o que Paulo falou. Mas mesmo assim,
Paulo também não estava o quê? Instituindo nada, uma ordenança para você ter que fazer nada. Eu não tenho que partir pão aqui para demonstrar não, eu tenho que fazer isso de fato. Quer fazer? Quer cumprir o que Paulo estava falando? Aqueles religiosos que estão aí na internet vão me bater, gente. Quer cumprir o que Paulo estava falando? Compre pão, compre pães, parta esses pães com aqueles que estão necessitados. Aí vai estar cumprindo o que Paulo falou. Mas é isso aí que Paulo estava falando, gente. Paulo não estava falando para fazer um ato simbólico, mas era uma coisa real. Ele estava falando: vocês estão envergonhando as pessoas que nada têm. Então tenham a mente de Cristo, né? Essa é a mente de Cristo, é entender o conceito do que Paulo estava ali passando para os coríntios, a mente de Cristo, entender porque Cristo estava fazendo isso antes da cruz, para demonstrar que a gente tem que fazer isso, mas não isso um ato simbólico, mas isso de verdade. Quer fazer uma ação social, uma obra de amor? É isso que Paulo estava ensinando ali, gente. O Paulo estava ensinando o quê? No capítulo 11 de 1 Coríntios, ele estava ensinando que eles podiam, quando vocês se reunirem, eu vou gente, tem que falar, quando vocês se reunirem, né, esperem um pelos outros, não deixem o outro com fome, né? Vocês estão envergonhando aqueles que estão sem o pão. Eles vêm sem o pão para aqui, para a reunião de vocês deixam ele com a barriga vazia. Comem em casa, vocês que são esfameados, que estão, se tiver fome, comem em casa. É isso que Paulo estava falando. Está sendo bem claro, gente? Mas só que a tradução da Bíblia, pelos religiosos, que foi feita por um padre, conduz as pessoas a pensarem que é aquilo ali, quando Paulo estava ensinando outra coisa, né? Porque Paulo fala, vou terminar agora, vamos ter a mente de Cristo, gente, porque Paulo fala no capítulo 10 de 1 Coríntios ainda, ele pergunta, né? Eu vou terminar agora com essa palavra aqui: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Alguém vai falar, não é a comunhão. Não, está errado. Como é que a gente pode falar que não é a comunhão? É a comunhão do sangue de Cristo. Aí a gente vai falar, e o que é a comunhão do sangue de Cristo? A comunhão do sangue de Cristo é espiritual, né, gente? A resposta é essa: a comunhão do sangue de Cristo, ela é espiritual, não é um procedimento religioso. Aí depois Paulo pergunta, outra pergunta que ele faz: porventura, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, o amor que tem que ter com os outros que estão precisando? Não é? Os religiosos vão falar, não é não. Aí Paulo vai falar, então o que é? Não, o pão que partimos é uma bandeja que a gente coloca aqui e simboliza esse ato. Não é essa, a resposta não é essa. Quem vai ter coragem de responder ao contrário? Porventura, cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? É sim, Paulo. É a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do sangue de Cristo, aliás. Que é uma coisa espiritual. É a nossa ligação com Cristo espiritual. E ele faz a outra pergunta: porventura, o pão que partimos, para terminar, gente, não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos responder? Sim, Paulo. É a comunhão do corpo de Cristo. Aí eu agora vou fazer a pergunta: e o que é a comunhão do corpo de Cristo na igreja? Os religiosos vão falar, não, a comunhão do corpo de Cristo é a gente colocar aqui uma mesa bonita, cheia de pedacinhos de pão. Não é. Não, o pão que partimos não é esse. O pão que partimos gente, é preciso entender. Ela não está entendendo agora, né? Então é preciso entender que isso que é ter a mente de Cristo, porque o homem natural, ele quer discernir as coisas espirituais não com coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem com as coisas espirituais, e não de novo com procedimentos religiosos, de cerimoniais e religiosidade. Não é isso. Esse é o conceito. Esse evangelho que a gente está falando escandaliza, porque assim como escandalizou os fariseus, né, que estavam ouvindo Jesus, né, gente? Então a mente de Cristo é o que nós temos que ter. Essa mente ativada para entender o conceito do que a Bíblia fala, do que o evangelho fala, que é no homem interior, não é mais através de atitudes,
de botar um terno, de subir um monte, de jejuar. Não é mais isso, mas o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Ele pensa que o homem de Deus é aquele que fala balabachúria, que sobe um monte, que jejua, que fica com fome, mas é porque ele está entendendo como um homem natural. Ele não tem a mente de Cristo, né? Então esse foi o tema de hoje. Agradecemos, vamos aplaudir o Senhor, vamos cantar um louvor para concluir. Aleluia, glória a Deus. Aquele louvor que estava cantando anteriormente, né? Vamos repetir aqui. Aleluia, glória a Deus. Alfa e ômega mesmo, né? Como tu. Vamos cantar esse louvor para concluir essa mensagem. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Em espírito e em verdade. Aleluia. Ele é poderoso, não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Porque ele é o Alfa e o Ômega. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo caminho. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Agradecemos a todos que estão aí no Facebook. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever. Amém. Graça e paz, e até quarta-feira estaremos aqui com uma nova mensagem. Amém, aleluia. Vamos continuar cantando, aleluia. Vamos cantar. Aleluia, tu és Jesus, poderoso, fiel, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
habita em nós. Estamos em graça. Vamos aplaudir ao Senhor. E todos vão na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que habita em nós. Amém. Glória a Deus.